Olá, queridos, a paz de Cristo. Minha gratidão a você pela sua participação, audiência, envolvimento aqui no meu canal no YouTube. Quero de verdade pedir a Deus que Ele derrame sobre você e a sua casa uma bênção especial e também aqui externar publicamente a minha gratidão, porque a razão de ser do canal é você. É para te abençoar, é para ser fonte de bênção à sua vida, para glorificar a Deus, para te abençoar e também aqui, é claro, uma oportunidade para eu exercer o meu ministério de ensino, visando de fato a glória do Senhor. Então aqui já vai a minha gratidão, viu? E desde já aqui, antes de começar, já te peço para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que o algoritmo aqui do canal entenda a sua relevância e dessa forma possa, por conta orgânica, divulgar, difundir essa aula aqui para a glória de Deus, para a glória de Deus. E também aqui, é claro, aqui vale ressaltar, se você tem sido abençoado no canal, aí né, na barra aí no final, tem essa mensagem aí, né? Seja um apoiador do canal Crescendo pela Palavra e vai já a reboque a chave Pix e também de agenda 219-8477-8523 e lance aí a sua semente para a glória de Deus, tá? Já estamos inclusive já fazendo aqui algumas ações de maneira mais pontual, né? O canal já está crescendo, temos 2.000 pessoas inscritas, glória a Deus por isso, já está monetizando, é claro que ainda um valor muito irrisório, mas já começou, já vencemos uma etapa e essa etapa vencida eu devo a você, em breve seremos milhões para a glória de Deus. Pois bem, aqui nesse vídeo nós comentaremos mais uma lição da escola bíblica e nessa ocasião aqui estamos tratando sobre os temas relacionados à tipologia bíblica, né? E já comentamos muitas questões sobre esse assunto e nessa de hoje aqui nós comentaremos, na verdade, ó, esse assunto aqui, as vestes sacerdotais, símbolo da preparação para a eternidade. A aula de hoje ela se centrará analisando minimamente a vestimenta que o sumo sacerdote usava quando ministrava no tabernáculo e posteriormente no templo. E aqui eu vou comentar com você sobre os detalhes a respeito dessa indumentária sacerdotal e o seu significado e aplicação para os dias de hoje, tá bom? Aqui, antes de avançar aqui, só chamar sua atenção, eu já faço no meu canal um podcast em ação, isso eu faço ao vivo, no estúdio, um espaço top de excelência, já tem vários episódios publicados, já postados. O podcast em ação é aquele ligado mais à questão teológica, eu recebo um especialista num tema específico, desenvolvo a temática e para dar subsídio ao povo de Deus. Além do quadro Podcast em Ação, também tem um quadro Histórias que Edificam. Esse quadro é para entrevistar pessoas que carregam uma história abençoada de intervenção, de milagres, e a partir e por intermédio dessa história abençoar também o povo de Deus. E aqui só ressaltando para você, eu tive uma alegria imensa de conversar com meu nobre amigo Dada Costa, esse grande percussionista, um dos maiores do Brasil, e eu entrevistei, ouvi a sua história, o seu testemunho, está aí no meu canal disponível para você acessar, ouvir e também, é claro aqui, né, crescer na presença de Deus. Foi uma história muito bacana, muito edificante, você não pode perder e deixar de fora. Vai no meu canal, acesse aí o link do programa Histórias que Edificam e assista ao episódio no qual, Dada Costa narra o seu testemunho. Pois bem, vamos lá. A lição de hoje, né, que analisa as vestimentas do sacerdote, o texto básico é livro do Êxodo 29, todo, na verdade, né, que trata sobre a chamada e a separação da família sacerdotal de Arão para exercer o sacerdócio, e depois aqui Apocalipse 7, do 9 ao 14, em que trata também daqueles que vieram com as suas vestes brancas salpicadas de sangue, mostrando, portanto, uma relação aqui direta da linguagem simbólica dos vestimentos, ou da vestimenta. O texto bíblico de ouro, o texto áureo, é lá de Eclesiastes 9:8, que é um texto clássico, né?
em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Então perceba aqui já que vestes e cor branca já ligada aqui à santidade, à pureza, à ausência, à negação da imundície, e aqui a postura de uma vida santa, essa vida santa aqui simbolizada também pelo derramamento do Espírito Santo, que é parte do óleo, que é o símbolo do mesmo, né? Em todo o tempo, não no tempo episódico ou numa temporada. Vida com Deus não é temporada, né? Vida com Deus não é esse momento, não é uma questão climática. Vida com Deus é uma questão de estilo de vida. Então, em todo o tempo todo, continuamente, não importa a circunstância, seja um tempo favorável, desfavorável, seja no tempo da bênção, da prova, da alegria, da tristeza, do plantar ou do colher, não importa. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aqui uma linguagem simbólica retrata a importância da pureza, da santidade, da vida com Deus em todo o tempo, e também aqui é claro o óleo em relação à unção que era ministrada, e também aqui sobre a necessidade de viver guiado, orientado pelo Espírito Santo, viver no Espírito. Em resumo da ópera, que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus, e que nunca, jamais, em tempo algum, falte em você santidade e a unção do Espírito Santo. Aqui uma leitura já aqui aplicativa de Eclesiastes, tá bom? Já comentamos tantas coisas até aqui agora, né, nessa aula. Hoje é a aula 6. Já versamos sobre a importância da tipologia bíblica, em que isso significa, e que o exemplo clássico na Bíblia é o próprio livro, a Carta aos Hebreus, que é uma aplicação direta da leitura tipológica, em que pega fatos, histórias, personagens, eventos do Antigo Testamento e faz uma aplicação para o Novo Testamento, revelando a segunda e maior e melhor e superior mensagem àquela já tratada. Portanto, utilizando o Antigo Testamento como base interpretativa. Já comentamos sobre isso, já comentamos sobre o próprio tabernáculo, porque Deus mandou fazer conforme o modelo, porque ele carrega uma mensagem sobre a mensagem que aponta para Jesus, e nessa abordagem já tratamos sobre toda a estrutura, né? O tabernáculo em si, que é aquela parte central, mas toda a estrutura, inclusive essas cortinas brancas também fazem parte do tabernáculo. O tabernáculo em si tem o lugar santo, o lugar santíssimo. Tratamos sobre o significado da cortina. Essa branca destaca uma coisa importante, que é a santidade. A população, os pecadores estão fora do tabernáculo, e a primeira imagem que eles veem é essa cortina branca, e portanto aqui já reflete o lugar no qual Deus mora, um lugar em que exige santidade, pureza, não tem mancha, não tem imundície, não tem pecado, tem que ter santidade, porque o lugar santo é o lugar onde Deus opera, e isso que Deus opera não tem nenhum vínculo com o pecado, né? Também comentamos que para entrar no tabernáculo, o primeiro acesso, essa porta aqui é uma só porta. Essa porta, além de ser uma porta chamativa, de visibilidade, é acessível a todas as pessoas que quiserem entrar no primeiro pavimento, que seria o átrio ou pátio. Só tem um lugar, então você não pode entrar por qualquer lugar, tem que ser pela porta, e aqui um símbolo direto da pessoa de Jesus, a porta é Jesus. Ao entrar pela porta, o primeiro objeto que a pessoa se depara é com o altar do holocausto, o altar do sacrifício, né, de madeira coberta de bronze, 4 pontas no altar, simbolizando os 4 cantos do mundo, em que se entregava o sacrifício. Um sacrifício esse que levava a culpa do pecador, e é o lugar aqui onde tudo começava. Depois que passava pelo altar de bronze, o sacerdote lavava suas mãos e os seus pés na pia de bronze, que é um símbolo aqui da palavra de Deus, da purificação, porque agora ele iria adentrar o lugar santo, e para tanto tinha que se purificar. Então aqui é um clássico exemplo do Espírito Santo, que nos regenera pela sua atuação, e da palavra de Deus também, que é a fonte de limpeza. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E enquanto a água ali no bronze também reflete a nossa própria realidade. O sacerdote se lavava para entrar no lugar santo, né? Aí já vimos também que a estrutura
no tabernáculo, as madeiras, os engastes, né, as ripas, as colunas que estavam sustentando esse tabernáculo, também toda a estrutura das cobertas, ali em 4 camadas, cada um representando uma questão interessante. Essa última aqui de animal, de carneiro, já mostrando também aqui esse aspecto mais rústico, todavia tem a ver com proteção e aponta para o sofrimento de Cristo no Calvário. Aí sim entramos no lugar santo, né? E aí aqui, além disso, comentamos também os 3 compartimentos do tabernáculo. O primeiro tem a ver com o lugar onde tudo começa, onde tem o altar do holocausto e a pia de bronze, o lavatório. Depois esse lugar do começo, tem que avançar, porque o tabernáculo tem esse tom aqui pedagógico, avançar e ir para o lugar do crescimento, que é o lugar santo. No lugar santo tem contato com o candelabro, esse candeeiro, né, que na verdade onde tinha 7 pontas acesas para representar a plenitude, luminosidade, portanto a ação do Espírito Santo, do próprio Jesus, que é a luz do mundo. Quem está crescendo não pode andar em trevas, tem que andar na luz. A única fonte de luz do tabernáculo era o candelabro, essa lampadária que estava ali, esse candeeiro, a famosa menorá, símbolo da presença, da plenitude e da iluminação de Deus e do Espírito Santo. Mas também quem deseja crescer no lugar santo tem que comer do pão da mesa, 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. O sumo sacerdote e os seus filhos se alimentavam dessa mesa, que a cada 7 dias era realimentada, para mostrar que sacerdócio não pode ministrar sem pão, sem alimento, tem que ser iluminado pelo Espírito, tem que comer do pão, que é Jesus, mas também passar ali pelo altar do incenso. Esse altar do incenso, né, coberto de ouro, madeira coberta de ouro, para mostrar também que glória e orações e intercessões, um lugar de serviço e de intercessão. Depois que o sumo sacerdote passava no altar de incenso, ele entrava no lugar santíssimo, que é o lugar da intimidade, no qual existia lá a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, com a tampa do propiciatório, as tábuas da lei e o maná e a vara de Arão que floresceu. É tudo com uma leitura tipológica. Esse altar, melhor, essa Arca da Aliança, né? Arca do Concerto, com os serafins voltado para si, olhando, né, para mostrar glória, santidade, presença, intimidade, enfim. E aqui só quem entrava era o sumo sacerdote, porque ali tinha uma ação muito específica. Já comentamos tudo isso, né? Já foram assuntos da aula passada, e hoje comentaremos sobre as vestimentas do sacerdote. As vestimentas sacerdotais, nesse contexto, simbolizam a pureza necessária para ministrar diante do Altíssimo, refletindo, portanto, o Cristo como sumo sacerdote que cobre os crentes com a sua justiça. Aqui repito e ressalto, toda a estrutura do tabernáculo aponta para a pessoa de Jesus, e que inclusive o próprio sacerdote. O sacerdote em si, bem como também as suas vestimentas e as suas tarefas, todas essas questões desagam na pessoa de Jesus, né? Na pessoa de Jesus. E quando pensa aqui na questão do sacerdócio, e a chamada e a separação, é fundamental que você depois leia Êxodo 29. Nesse capítulo você encontrará o processo ritualístico da separação de Arão e seus filhos para o exercício do sacerdócio, né? Então aqui, antes de iniciar aqui a comentar sobre as vestimentas em si, só aqui em rápidas palavras, né, vamos comentar aqui um pouco sobre o processo iniciático para que o sacerdote pudesse exercer a sua função. Antes de iniciar, portanto, o serviço sacerdotal, houve uma detalhada preparação, conforme o livro do Êxodo. O foco era este: santidade ao Senhor. Aqui vale ressaltar que quando você pensa em tabernáculo, 2 expressões você deve destacar. A primeira, a presença de Deus. Toda a estrutura sacerdotal, templária ou tabernacular visam revelar a presença, a importância de viver, andar e ser guiado pela presença. A segunda expressão é santidade ao Senhor. A palavra-chave, inclusive, de Levítico é santidade. Um Deus santo
que exige santidade. Esse povo deve ser um povo santo, que vive em santidade, portanto, longe, separado do pecado e dedicado-se na presença de Deus. Aqui começa então um processo de separação da família sacerdotal, tá? Veja, o texto diz assim: isto é o que lhes há de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Então aqui Deus se reporta a Moisés, chama, o orienta para que ele pudesse exercer esse passo a passo, a fim de que separasse a família de Arão para exercer e servir e administrar o sacerdócio. A primeira coisa que Arão fez, aqui você sabe, né? Claro que a tribo de Levi foi a tribo chamada, separada para exercer o sacerdócio. O culto seria um culto responsabilidade da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, Merari, Gerson e Coate. Os meraritas, os gersonitas, levitas, atuavam nas questões secundárias, digamos assim, administrativa, braçal, né, do tabernáculo, montar, desmontar, conduzir as peças. E quem era, de fato, da tribo de Levi responsável pelo sacerdócio foram os descendentes de Coate. Arão era um coatita, bem como também os seus 4 filhos, né, coatitas. E a partir daí, todos os descendentes de Levi, a partir do ombro, né, a partir a partir da linhagem dos coatitas, exerciam o sacerdócio. Portanto, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote, tá? Assim, a primeira coisa, Deus orientou a Moisés: chama Arão e seus filhos e os lavarás com água. Então veja, a função do sacerdote necessitava imperiosamente de pureza, de lavagem. Não caberia de forma alguma um sacerdote imundo, sujo, pecaminoso ou em pecado. Sacerdote, a ideia aqui é uma vida santa, porque é tratar e exercer função no aspecto do sagrado, de Deus. E Deus é santo, Deus não se comunica, não se vincula com o pecado. Primeira coisa, Moisés tem que purificar, porque esse sacerdócio aí tem falhas, tem sujeira, tem que purificar. Mas, ao mesmo tempo que mostra aqui a importância do sacerdote, também que destaca que essa ordem de Levi precisava, primeiramente, ou em primeiro lugar, se purificar. Lava-os com água. E aqui a água tem a ver com purificação, tem a ver com palavra, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o sangue de Jesus, tudo isso que aponta para a lavagem com água. Segundo, tomarás as vestes e vestirás Arão. Quem vestiu aqui Arão, né, e os seus filhos, foi o próprio Moisés. Até se criou mais à frente uma restrição de que ninguém poderia vestir o sacerdote a não ser os descendentes de Coate. Nenhum levita, um judeu ou um levita poderiam vestir um sacerdote. Quem deveria vesti-los somente os descendentes de Coate. Tá? Tomarás e as vestes e vestirás a Arão, porque aqui já cria uma ideia de santidade, de zelo, de pureza. Depois, tomarás o azeite da unção, aquele azeite específico, de especiaria específico, né? Que foi um composto que se traduziu nesse óleo da unção, óleo este usado para santificar, ungir utensílios e também pessoas. E o derramarás na cabeça. Começa na cabeça, desce a barba de Arão, e envolve o peito, o coração, toda a vida, e um símbolo direto da presença do Espírito Santo, dessa autorização do exercício, porque a unção tinha a ver com autorização, com legitimidade. Somente reis, profetas e sacerdotes eram ungidos, e aqui Deus manda Moisés ungir a Arão e derramar sobre ele esse óleo da unção, que é um símbolo do poder do Espírito Santo, mas também degolarás o novilho perante o Senhor. Logo na porta, na entrada, diante do altar do holocausto, ele foi orientado a levar muitas ofertas, entre elas também que um novilho, que era degolado. Ao ser degolado, rasgado nas 4 pontas, o sangue derramado no altar, porque esse sacerdote, veja, ele iria interceder pelos pecadores,
pelo povo, mas necessitava, numa primeira instância, também ser intermediados, né? Ou sacrifícios em prol deles. E quem realizou aqui, no caso, foi o próprio Moisés, para mostrar que esse sacerdócio também é imperfeito. A lógica pedagógica presente, porém, essa inoperância, essa imperfeição marcando a questão desse homem. Então, degolarás o animal. E depois disso, também tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do cordeiro. É como se aqui fosse aqui uma transferência de culpa para esse carneiro que morreria no lugar. Aqui já remete à pessoa de Jesus, né? Esse sacerdote iria transferir a sua culpa, o seu erro, o seu pecado para o animal morreria no lugar deles, né? Então você percebe aqui que toda a estrutura do sacerdócio levítico tem uma linguagem pedagógica, mas também carrega também imperfeição. Aí fecha aqui o texto. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, o seu Deus. Então aqui veja que toda a dinâmica aqui é uma dinâmica de seriedade, de santidade, de cobrança, que deveria provocar temor e tremor. É um absurdo quando o sacerdote, no contexto aqui antigo, negligenciava a santidade e vivia em pecados. Haja visto aqui o exemplo de Eli e seus filhos, Ofni e Finés, que zombavam, né, ridicularizavam a Deus e a sua palavra, desprezando a lei do Senhor, e a consequência foi terrível, e acabou, e foi-se a glória do Senhor. Ofni e Finés morreram na batalha. Eli teve a sua morte terrível ao cair, ao saber da notícia da morte dos filhos, caiu e quebrou o pescoço, já estava velho, gordo, sem visão, uma situação complicada, porque no tempo de Eli o sacerdócio foi banalizado. É tão sério que até que nos dias de Arão, os seus dois filhos, Nadab e Abiú, foram utilizar fogo estranho e acabaram também sendo fulminados, porque aqui a ideia aqui é de santidade, viu? Santidade. Vamos lá. Agora, pensando aqui já nas vestes, nas vestimentas. Antes de avançar aqui, só aqui bem rapidamente, porque a aula aqui hoje ela é autoexplicativa, essa questão das vestimentas aponta muito para a pessoa, para a vida espiritual. A pessoa de vestes imundas está em pecado. As pessoas de vestes limpas, alvas, brancas, né, está diante da presença de Deus. Essa vestimenta tem muito a ver com a pessoa, com a vida, né? Vestes sujas, em pecado, vestes santas, brancas, santidade. Os anjos apareciam, varões vestidos de branco. Tudo a ver, uma linguagem muito clara, vestimenta apontando para a nossa vida diante da presença de Deus. Aqui, por exemplo, quando o sacerdote Josué, nos dias de Zorobabel, quando voltavam do cativeiro babilônico, o diabo acusou Josué em função da sua vida em pecado. Deus purifica o sacerdote, trocando as suas vestes. Está lá, aqui, ó. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhes disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Aqui pronto, autoexplicativa. Veste aqui suja, ele estava em débito, em pecado. Deus interveio, enviou o anjo, trocou as suas vestes por vestes limpas e agora sem acusação. O diabo não podia mais acusar Josué, filho de Josadaque, ele, portanto, poderia exercer o seu sacerdócio. Pode ver, quando Adão pecou, pós-pecado, ele tentou cobrir-se com folhas de figueiras. Não resolveu o problema. Deus teve que cobri-lo com peles de animais, já mostrando já aqui essa cobertura a partir da questão divina. Eu poderia aqui, é claro, entrar aqui em muitas questões sobre vestimenta, né? Deus se preocupa com a nossa veste literal ou é só uma questão simbólica? Uma discussão. Toda uma leitura bíblica apontando sobre a importância da nossa vestimenta.
A Bíblia diz que devemos, né, nos portar com ordem e decência. Não há uniforme na Bíblia, mas a Bíblia chama a atenção da ordem e decência. Tem muita gente que usa uma indumentária inapropriada, especialmente para aqueles que exercem o sacerdócio. Aqui daria pano para manga. Não pano para roupa, mas pano para manga, para mostrar aqui sobre a importância do cuidado também desse asseio pessoal e também de vestes adequadas à nossa fé e à nossa vida. Há quem diga que somos o que vestimos, somos o que comemos e somos o que fazemos. Então, a nossa vestimenta também reflete quem nós somos. Tem gente que vive aí, que bota roupa aí inapropriada, então Deus se preocupa com isso. Mas aqui o foco tem a ver com a nossa vida espiritual. Veja, Apocalipse 7, do 9 ao 14, que uma parte dele diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Tu sabes, Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha só, de novo aqui uma ligação direta entre vestimenta e vida no altar. É importante ressaltar essa correlação, tá bom? Então aqui tem a ver com isso. Aqui pensando agora na vestimenta do sacerdote. Ao longo do tempo, da história, o povo judeu acrescentou muitas leis, né? A partir das midrashas, do Talmud, acréscimos de interpretações e comentários da própria Torá. E nessa ambiência judaica, aqui em relação à vestimenta, 4 recomendações que separei aqui. A primeira: somente um sacerdote podia vesti-las. Um levita ou um judeu comum não podiam nem experimentar. Tá? Aqui, claro que não tem a ver com a Bíblia não, tá? Sua cultura judaica. Somente podia usá-las se estivesse no lugar sagrado. Olha só, cuidado com a vestimenta. Terceiro, não podia dormir com elas. Quarto, usar somente completa conforme a Torá. Pelo contrário, seu trabalho não era válido. Não podia só usar uma parte, só a mitra, só a lâmina de ouro, ou só, né, a túnica branca, ou o éfode de linho. Não, tinha que ser completo, para que pudesse ser de fato o trabalho legítimo. Tamanha era a seriedade sobre a vestimenta. Vamos lá que avançar. Aí está na sua tela essa imagem com a indumentária sacerdotal ou com as vestes do sacerdote. Eu vou começar aqui de baixo para cima, tá bom? Aí na sua imagem não dá para ver, mas ele estava descalço. O sacerdote, o sumo, esse mais com a indumentária mais completa, descalço, porque ele entrava no lugar santíssimo. E tirar as sandálias dos pés é uma questão que reflete humilhação, reconhecimento da soberania de Deus. Andar descalço é entregar o domínio nas mãos do Senhor. Quem manda é Ele, nós submetemos, porque quem anda calçado, quem pisa, é quem domina, é quem controla, é quem estabelece, é quem exerce a superioridade. Diante dele só cabe descalço, porque quem manda é Ele. Moisés, tira as santos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Começava aqui de fato como descalço, ministrava no Santo dos Santos e no lugar santo, descalço, para retratar a grandeza de Deus. Ele colocava a primeira peça da veste, né, que é essa túnica branca que tem a ver com a justiça, santidade, mas também com justiça. Sacerdote não pode andar com roupa suja, tem que andar com roupa limpa, meu irmão, limpa no trato, na palavra, na compra, na venda, no compromisso das suas responsabilidades, no casamento, na vida. É uma vida exemplar, viu? Uma vida exemplar e libada na presença de Deus. Então aqui tem a ver com isso. Depois dessa túnica branca, ele colocava essa túnica, também essa túnica azul, que representa aqui já o aspecto do celeste, do célico, do céu, de Deus, da questão espiritual, que aqui não é uma questão que ele tratar no aqui e agora, é um aspecto de pureza. O coração, a parte interior, tem a ver com pureza, a primeira peça, que era coberta esse aspecto celeste do azul, de linho fino azul, e depois dessa questão
da túnica azul, que tem a ver com santidade, também se colocava aqui essa outra peça, esse éfode, né, colorido, que é essa parte mais assim, mais vívida, com as três cores básicas, né, carmesim, o próprio azul, né, e também aqui o escarlate, que tem a ver com a própria vestimenta as cores da tenda, da cortina, porque aqui está se tratando do ambiente sacerdotal, e em cima desse éfode de linho, se colocava aí esse peitoral da justiça, né, esse peitoral da justiça, porque no coração tinha a ver a questão aqui da justiça, santidade, do correto. E nesse peitoral existiam 12 pedras, cada pedra representando as 12 tribos de Israel, ou seja, esse sacerdote queria fazer o exercício intermediatório, né, de fazer o serviço intermediário, tinha que ser dentro dele pureza, com uma roupagem celeste, portanto espiritual, essa túnica que tem a ver com o aspecto da sua ação mediadora, adentrar o lugar santíssimo, e no seu peito carregar o povo de Deus, né, a função, o link dele em relação ao povo, não poderia fazer nada sem que não fosse ter o povo no coração, porque sacerdote que não leva povo no coração não tem exercício legítimo de intimidade. De intimidade. E além disso, esse povo no coração, porque ele vai levar as demandas do povo para Deus. E essa estola de justiça era presa aqui nessas duas pedras no ombro, né? Essa pedra de ônix, porque simbolizando que o próprio povo, o sacerdote, levando o povo nos ombros, levando as cargas, o peso, né? Ele levava as demandas do povo para Deus, enquanto um representante direto desse povo que visava acessar esse Deus, carregando o povo nos ombros. Que peso, mas é um privilégio com responsabilidade. O privilégio com responsabilidade. E depois dessa questão aqui, da pedra de ônix, mas também aqui no peitoral, tinha duas pedras aqui, uma à direita e outra à esquerda, que era na verdade o Urim e Tumim. O Tumim mais escura, o Urim mais clara. É quando se consultava a Deus, eles jogavam essas pedras, Urim e Tumim, né? E a pedra que era sorteada aprovava. Deus aprova ou Deus reprova. Se fosse o Urim, era mais clara. Deus aprovou, permitiu, pode ir. Se fosse a Turim, a mais escura, não vai, não aprovou. Então é uma forma de consultar a Deus, porque sacerdote consulta a Deus e recebe a sua orientação e carrega o povo nos ombros, avançando. Mas também o sacerdote tinha na sua cabeça essa mitra, né? essa touca na cabeça, para mostrar que ele tem limite. Vai até aqui, não sobe mais. Então não cabe arrogância, não cabe soberba, não cabe altivez. E também aqui entende que aqui é o aspecto celeste. Há alguma coisa acima dele que tem a ver com Deus, que protege a sua mente, a sua cabeça, a sua interpretação. E nessa mitra que tem a ver com o pecado da altivez aqui sendo expiado, também tinha aqui uma lâmina de ouro chamada assim, santidade ao Senhor, na mente, no coração aqui, ó, santidade ao Senhor. Então perceba aqui essa seriedade sacerdotal. Essa grandeza aqui do sacerdote é em servir a Deus com toda o rigor, com toda a seriedade e a credibilidade do exercício sacerdotal. Um peso enorme sobre os ombros dos sacerdotes, que não conseguiram, evidentemente, cumprir na íntegra esse papel de intermediação, de pureza e de perfeição. Mas toda a dinâmica aqui aponta para Jesus. Toda peça, parte a parte, apontam para Jesus. E o próprio ofício sacerdotal, uma linguagem direta para Jesus. É bem verdade que de Arão aqui, eles eram imperfeitos. Ofereciam primeiro por si, ofereciam primeiro para si. Aqui uma questão que todos pecaram, inclusive Arão até comungou lá com o culto ao bezerro de ouro. Enfim, Deus teve que confirmar o seu ofício sacerdotal. Os demais também pecaram e eles operavam continuamente, porque a sua exercício não tinha poder definitivo, era um poder transitório, um poder temporal. Mas
Tudo isso aqui apontavam para o verdadeiro sumo sacerdote dos bens eternos. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que uma vez por todas rasgou o véu do templo, acessou o lugar santíssimo, o trono de Deus, e agora nos conduz com excelência à sua presença. Portanto, cheguemos-nos com ousadia ao trono de Deus, a fim de que recebamos graça e misericórdia e que sejamos ajudados no tempo oportuno. Aqui está uma proposta para nós. Quem exerceu perfeitamente o sacerdócio, que vive em santidade, em perfeição e pode levar nossas causas a Deus corretamente, plenamente, totalmente, é o sumo sacerdote dos bens eternos, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote. Aqui a seriedade, a santidade, a pureza, a justiça, que eram imperfeitas na esfera do sacerdócio levítico, em Cristo, ela é plena, ela é completa, é total, é perfeita, é cheia, é pleromática. Portanto, nós temos acesso ao coração de Deus através da pessoa de Jesus. Aqui, então, duas lições para nós. A primeira, que a nossa vida enquanto sacerdócio santo seja marcada por santidade, pureza, seriedade e pela capacidade também de levarmos as cargas uns dos outros. Enquanto igreja, enquanto sacerdócio real em Cristo, exercemos a nossa função sacerdotal para a glória de Deus, conduzindo as pessoas à sua presença. Mas também aqui, é claro, vale ressaltar que toda a dinâmica nos remete, nos reporta a verdade inequívoca de que Jesus pode ser o nosso único mediador. Não tem José, não tem João, não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo. Quem é o nosso sumo sacerdote? É a pessoa bendita do Senhor Jesus, porque ele mesmo bradou: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Ao declarar, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, estabeleceu um novo e vivo caminho pelo qual podemos acessar e estarmos na presença de Deus. Que bênção, que maravilha, que Deus te abençoe muitíssimo e saiba, entenda e compreenda que Deus te chamou para viver em santidade de vida para a sua glória. Pois bem, se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de lançar sua semente no canal a partir da chave Pix 219-8477-8523. E que Deus te abençoe no precioso, maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém.